Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Agradeço por sua companhia aqui no programa Lições da Bíblia. Ao longo desta semana estudaremos sobre a prisão de Paulo em Cesareia. Paulo foi transferido para Cesareia e lá ele passou um período de 2 anos na cidade, preso. E neste período, o apóstolo Paulo, amigo ouvinte, teve várias audiências nas quais ele compareceu diante de governadores romanos e diante de um rei. Deus, amigo ouvinte, permitiu que isso acontecesse, porque nós estamos num conflito entre o bem e o mal e todo soldado de Cristo tem que estar disposto a ir para o campo de batalha. Só que a presença de Paulo, a prisão de Paulo, foi utilizada por Deus, mesmo que Deus não quisesse que ele passasse por isso, mas foi usada por Deus, para que Paulo pudesse cumprir com a sua missão de testemunhar diante dos pagãos. Em Atos 9:15 vemos que quando Cristo chama a Paulo, Cristo o incumbiu desta missão. O texto diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus fala aqui para Ananias que Paulo seria usado para levar o evangelho não apenas diante dos filhos de Israel, mas para levar o nome de Jesus Cristo perante os gentios, perante os reis. E foi o que aconteceu. A prisão de Paulo proporcionou que ele testemunhasse sobre Cristo, sobre a morte e ressurreição de Cristo, a pessoas influentes. Porque Deus, amigo ouvinte, deseja dar a oportunidade de salvação para todas as pessoas. O ministério de Paulo nos mostra que Deus tem o interesse de alcançar pessoas de todas as classes sociais, de todos os credos, porque Deus tem um plano de salvação com o qual qualquer ser humano poderá se beneficiar. A salvação é oferecida de forma universal, mesmo que nem todas as pessoas venham a ser salvas, porque nem todas aceitarão. Mas o oferecimento da salvação é universal, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O uso do termo mundo, ou seja, Deus amou ao mundo de tal maneira, demonstra que a salvação ela é oferecida e disponibilizada a todas as pessoas. E por isso o apóstolo Paulo foi incumbido por Deus para pregar não apenas para judeus, mas também para gentios, para reis, para governantes. E Deus, amigo ouvinte, na sua misericórdia, Ele pode usar pecadores como você e eu para testemunharmos sobre Jesus em nossa esfera de ação. Talvez você seja um empresário, um microempresário, um empregado, um empregador. Não importa a posição que você ocupe na sociedade, Deus quer usar você para que por meio de você o amor e as verdades de Jesus Cristo possam se refletir na vida de muitas pessoas. É um privilégio, amigo ouvinte, que pecadores sejam chamados por Deus para levar a salvação a outros pecadores. E o que você e eu podemos fazer é sermos como o apóstolo Paulo, destemidos, determinados a cumprirmos a missão para a qual Deus nos incumbiu, independente das circunstâncias nas quais nos encontremos. Amanhã darei sequência ao nosso estudo. Vamos ver como que Paulo se portou diante de um governador romano chamado Félix. E eu espero que esse estudo, mais uma vez, seja uma bênção para a sua vida. Que Deus lhe abençoe, um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando o apóstolo Paulo esteve diante do governador Félix, ele foi acusado falsamente de várias maneiras. E nós vamos ver como que o apóstolo Paulo respondeu a tais acusações quando ele estava sendo julgado. Vamos ler Atos 24, 1-9. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, que era um advogado, digamos assim, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo esse chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene,
o que era uma mentira, não é, amigo ouvinte? Porque Félix havia perseguido grandemente a eles, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Primeiramente, esse indivíduo chamado Tértulo, de uma forma bem bajuladora, começou a bajular Félix só com o intuito de convencê-lo de que Tértulo e os demais líderes judeus que estavam ali queriam realmente o bem deste governador romano. Eles apresentaram acusações contra Paulo, especialmente de promover sedições entre o povo, divisões, brigas, revoltas, por causa da sua seita, que era o cristianismo. E Félix, obviamente, ele estava percebendo que eram falsas as acusações, mas o detalhe é que Félix também não tinha uma grande moral para agir contrariamente aos judeus. Afinal, ele queria realmente manter o seu apoio político. Mas o apóstolo Paulo, amigo ouvinte, usado por Deus, desmascarou completamente os argumentos de Tértulo. Em Atos 24, 10 a 19, o apóstolo Paulo, entre outras coisas, disse que eles não tinham testemunhas oculares para provarem as suas acusações, e realmente não tinham. Depois Paulo diz também, no verso 14 de Atos 24, que era segundo este caminho que chamavam seita, que ele servia a Deus, observando tudo que está na lei e nos profetas, e que ele estava sendo condenado por crer na ressurreição dos mortos e por crer na ressurreição de Cristo. E realmente Paulo tinha razão. Nada poderia provar que Paulo era um rebelde. Félix estava familiarizado, de certo modo, com o cristianismo, porque ele tinha uma esposa judia chamada Drusila. Então ele conhecia alguma coisa. Como ele tinha interesses políticos, obviamente ele não ia condenar Paulo porque ele viu a insustentabilidade da acusação, mas ele também não quis absolvê-lo de cara. Por quê? Porque essa procrastinação, deixando para depois, como nós lemos aqui em Atos 24, 22, isso aí poderia dar tempo de Félix de repente receber um suborno, não é? Receber alguma recompensa a mais para depois decidir condenar o apóstolo Paulo. Então Paulo já pôde perceber que com Félix ele não teria chances de ter um julgamento justo. Depois, o apóstolo Paulo foi mantido, obviamente, na prisão, enquanto se investigava mais sobre a vida dele. Foi mantido na prisão por 2 anos. E, obviamente, Félix fez isso para ganhar o favor e o apoio político dos judeus. Só que Félix foi substituído por outro governador, Pórcio Festo. E Paulo também esteve na presença deste homem. E vamos ver amanhã como que foi o episódio em que Paulo esteve diante de Festo, que governou ali a Judeia entre 60 e 62 depois de Cristo. Amanhã, então, continuaremos no estudo. Que Deus te guarde e até o nosso próximo programa. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O imperador Félix foi substituído, o governador Félix foi substituído por Pórcio Festo, que veio a governar a Judeia entre 60 e 62. E mais uma vez, Paulo esteve diante de um governador romano para testemunhar sobre a sua fé. Vamos avaliar este episódio e vou ler para você o que está em Atos 25, 1 a 5. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém,
respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados que desçam comigo, e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Os líderes judeus recorreram a Pórcio Festo com artimanha. Eles pediram-no para que ele permitisse que Paulo regressasse para Jerusalém, para que eles pudessem, entre aspas, julgá-lo. Na verdade, a caminho, eles iriam armar uma emboscada e matar o apóstolo Paulo. E este governador romano decidiu não atender a esse pedido deles. E disse para que eles fossem com ele até Cesareia, onde Paulo estava preso, a fim de que fizessem as acusações e aí pudesse ser feita uma avaliação mais objetiva para perceber se Paulo realmente merecia ser acusado dos crimes que ele era acusado. Agora, o detalhe, amigo ouvinte, é que Festo poderia usar Paulo por razões políticas para manter o apoio dos judeus. Possivelmente, amigo ouvinte, Festo também poderia se corromper, ser subornado por causa de seus propósitos políticos. Porque em Atos 24, 27, diz o seguinte: 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Félix manteve Paulo encarcerado mesmo percebendo que não tinham cabimento as acusações contra Paulo. Então Paulo tinha motivos para não confiar tanto em Félix quanto em Pórcio Festo, porque eles eram governantes facilmente levados à corrupção. E em Atos 25, 9 a 12, percebemos que o apóstolo Paulo não tinha realmente confiança também neste governador. E o apóstolo Paulo acabou recorrendo a César. Paulo não tinha realmente esperança de ser tratado com justiça, tanto em Jerusalém quanto diante de um imperador romano que poderia ser subornado a fim de condenar Paulo. E aí, quando Paulo apela para César, ele estava apelando para a mais alta instância da justiça romana, que era o próprio imperador, não era simplesmente um governante, era o próprio imperador. O apóstolo Paulo, amigo ouvinte, agiu com sabedoria. Nós, muitas vezes, como cristãos, precisamos também aprender a agirmos com sabedoria. Agir com sabedoria não é agir com malandragem desonesta, é agir de forma inteligente. Nós devemos usar da nossa inteligência para resolvermos problemas, conflitos, situações difíceis em nossa vida, da mesma forma como fez Paulo, fazendo uso da nossa inteligência, dos recursos internos que Deus nos deu e contando com a sabedoria e a direção divina, assim como o apóstolo Paulo, nós podemos resolver problemas, situações difíceis, se nós nos expusermos a utilizarmos aqueles recursos que Deus coloca diante de nós. Amanhã vamos estudar e entender algumas coisas do que Paulo disse diante do rei Agripa. Vai ser interessante você avaliar este evento para você perceber o quanto Deus usou realmente o apóstolo Paulo para testemunhar diante de pagãos. Que Deus guarde a você, guie os seus passos e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Antes de enviar o apóstolo Paulo para Roma, a fim de que pudesse ser julgado pelo imperador César, Festo recebeu uma visita de estado de Herodes Agripa II. E neste momento, de acordo com Atos, capítulo 25, dos versos 13 ao 22, Festo consultou o rei Agripa em relação ao caso de Paulo, até porque Agripa estava bem mais familiarizado com os costumes judaicos e conhecia algo do cristianismo muito melhor do que o próprio governador Festo. E Agripa II se interessou, de acordo com Atos 25, 22, se interessou em escutar Paulo. E como foi este evento? Como foi este evento em que Paulo falou diante de Agripa? Vou ler para você Atos 25, 23 a 27. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então, disse Festo:
Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença, e, mormente, atua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Paulo estava ali, algemado, diante de todo aquele grupo reunido. E Festo, na verdade, faz uma consulta a Agripa para saber como deveria encaminhar o apóstolo Paulo até o imperador romano. Agora, interessante que você vê no discurso de Festo que ele sabia que Paulo era inocente. Ele só não havia tomado uma decisão favorável ao lado de Paulo por questões políticas. Isso nos mostra, amigo ouvinte, o quanto o ser humano é corrupto e pode deixar de lado a verdade por causa do poder. Um ser humano que almeja o poder, não há limites para o que ele pode fazer se ele não tiver a Cristo no seu coração. Com certeza ele será dominado por Satanás. E em nome do poder ele ultrapassa a moral, ele ultrapassa a vida das pessoas, ele não está nem aí. Como que Paulo testemunhou diante de Agripa? Como que Paulo testemunhou diante de pagãos para que ele pudesse falar do Evangelho? Sobre isso, vamos estudar amanhã. E eu espero contar com a sua companhia. Que Deus lhe abençoe, um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos ver o que Paulo disse diante do rei Agripa II em sua defesa e que o ajudou, obviamente, a testemunhar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. Afinal, fazia parte da missão do apóstolo Paulo dar testemunho de Cristo diante de pagãos, diante de reis, porque Deus quer alcançar a todas as pessoas. Esse discurso de Paulo, essa defesa de Paulo, se encontra em Atos 26, dos versos 1 ao 23. E nesse discurso nós percebemos que Paulo, ao fazer a sua defesa, ele começa a demonstrar perante o rei Agripa que Paulo, era versado, ele praticava os costumes judeus, ele conhecia o judaísmo desde o início, ele foi criado no judaísmo. Ele falou da sua vida antes e depois de conhecer a Cristo. Ele conta que ele passou de perseguidor a perseguido. Ele conta também para o rei Agripa do encontro pessoal que ele teve com Jesus na cidade de Damasco. E que isso o levou a uma transformação radical, ao ponto de ele não deixar de lado o judaísmo, mas ele se tornou um judeu cristão. E que, portanto, todas as acusações feitas contra ele eram infundadas, porque ele estava simplesmente pregando sobre Cristo, alguém que havia realmente ressuscitado e que havia tido um encontro muito pessoal com o apóstolo Paulo ao ponto de transformá-lo. O apóstolo Paulo fez todo um discurso muito bem elaborado, mostrando para aquele rei como que era a sua vida antes e como se tornou a sua vida depois dele ter conhecido a Jesus Cristo. Isso nos ensina, amigo ouvinte, que nós precisamos, em nosso testemunho pessoal, falar para as pessoas como era a nossa vida antes e como é a nossa vida depois do Evangelho. O testemunho de uma vida transformada pelo Espírito é o maior argumento que nós temos. Infelizmente, amigo ouvinte, várias pessoas rejeitarão o testemunho, mas felizmente sempre haverá alguém com um coração sensível ao Espírito Santo e que através do seu testemunho pessoal dirá um sim para Cristo. Agripa quase disse um sim para Cristo. E amanhã nós veremos o que Agripa disse para o apóstolo Paulo e que infelizmente demonstrou que ele ainda não estava plenamente convencido de que Cristo era o Salvador. Espero ter a sua companhia também no estudo de amanhã. Que Deus te abençoe, um abraço carinhoso
e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos avaliar as reações do rei Agripa II diante do discurso de Paulo, em que Paulo testemunha sobre sua vida, como era a sua vida antes e como se tornou a sua vida depois dele ter conhecido a Jesus Cristo. Vou ler para você Atos capítulo 26, versos 27 e 28. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. A resposta do rei Agripa foi, de certo modo, uma fuga inteligente, porque Paulo elaborou uma armadilha lógica para ele, demonstrando de que ele deveria ver no testemunho do apóstolo Paulo evidências convincentes de que Cristo era o Messias e que Paulo era inocente. A resposta de Paulo, amigo ouvinte, revela que ele tinha um compromisso com a verdade do Evangelho. E além disso, nós percebemos que mesmo o rei Agripa não tivesse aceitado a Cristo como Salvador, o rei Agripa percebeu que Paulo era inocente. No verso 31 de Atos 26 é dito: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Ou seja, Agripa reconheceu que Paulo era inocente, mas quando ele diz assim que ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César, não podemos ter essa certeza, porque Paulo, com razão, não poderia confiar em Festo. Não poderia confiar naquele governador romano a quem Agripa tinha visitado, porque ele não demonstrou ser confiável, demonstrou ser uma pessoa passível de ser subornada. O apóstolo Paulo, amigo ouvinte, quando apela para César, ele não fica mais sob a jurisdição do governador, de modo que nenhum governador agora, mesmo que viesse a ser subornado, poderia condenar o apóstolo Paulo. Paulo recorreu a César, o imperador, porque a possibilidade de ele ser absolvido seria um pouco maior. Então Paulo tinha que usar as cartas que ele possuía na manga, diríamos assim, para que ele não fosse morto injustamente ou morto antes do tempo. Amanhã, amigo ouvinte, vamos concluir o nosso estudo deste episódio envolvendo a prisão de Paulo. E eu espero, amigo ouvinte, que esse estudo continue fortalecendo a você na sua caminhada com Cristo. Estamos chegando ao final do estudo do livro de Atos. A nossa próxima lição, que será a 13ª e a última do trimestre, abordaremos, a partir de sábado, a viagem de Paulo a Roma. E aí finalizaremos a lição do trimestre. Mas amanhã eu quero finalizar com você esta lição de número 12, essa 12ª semana sobre o livro de Atos, em que estamos estudando sobre os eventos da prisão de Paulo em Cesareia. Eu aguardo a você então amanhã. Fique na paz de Cristo e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Depois que o rei Agripa disse para o apóstolo Paulo que por pouco o apóstolo Paulo não o persuade, não o convence a ser um cristão, o apóstolo Paulo deu uma resposta muito inteligente, amorosa e sábia. E essa resposta de Paulo precisa nos ensinar a sermos inteligentes, amorosos e sábios em nossa abordagem evangelística, quando abordamos outras pessoas. Paulo respondeu em Atos capítulo 26, verso 29, o seguinte: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Quando Agripa disse para Paulo que por pouco o apóstolo Paulo não o convenceu a ser um cristão, o apóstolo Paulo disse para ele que bem que o apóstolo Paulo gostaria que tanto o rei quanto todos os demais fossem como ele, uma pessoa salva pela graça de Jesus Cristo. Paulo disse para eles: eu queria que vocês partilhassem comigo da alegria de ser salvo, mas não da tristeza de estar preso injustamente. Percebeu que abordagem inteligente? Paulo, nesta abordagem, foi amoroso, foi verdadeiro, foi transparente, foi respeitoso
É assim que nós devemos ser. Não tem como alcançarmos para Jesus as pessoas com uma abordagem maligna. Por que eu estou falando abordagem maligna? Porque há pessoas que abordam as outras pessoas de uma forma que os ímpios abordam. Para você ter uma ideia, no meu canal no YouTube, há alguns dias, 2 pessoas me disseram o seguinte, por eu ensinar algo que não está de acordo com a crença delas, né? Uma pessoa me chamou de rato, para você ter uma ideia, e se diz cristão, né? E um outro me chamou de vagabundo. Então você perceba, esse tipo de linguagem, esse tipo de palavreado, na verdade não vem de um cristão verdadeiro. Existem falsos cristãos. Existem pessoas que vivem brigando com a vida e já que eles estão brigando com a vida, eles brigam com os outros. Esse tipo de pessoa faz um desfavor para o evangelho. Ainda bem, amigo ouvinte, que essas pessoas me xingaram desta forma a mim. Agora imagina se eles xingam, por exemplo, um ateu que nunca ouviu falar, que nunca experimentou o amor de Cristo como nós experimentamos. Esse tipo de cristão falso, que na verdade é o joio plantado pelo diabo, ele acaba afastando as pessoas da possibilidade de desfrutarem da relação com Jesus. Nós precisamos aprender, com o apóstolo Paulo, a abordarmos as pessoas com inteligência, com bondade, com amor, sem sermos intrometidos, diríamos assim, na vida das pessoas. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de evangelista. Sabia fazer a abordagem certa, na hora certa, no momento certo, do jeito certo. E lembremos, amigo ouvinte, que o maior argumento a favor do evangelho é uma vida transformada. Quando as pessoas veem em você uma pessoa diferente, mesmo que você seja um pecador, mas quando as pessoas veem em você uma pessoa diferente dos demais, veem que você trata os outros com respeito, que você está crescendo, pode ter certeza, este é o grande argumento em favor de Jesus Cristo e em favor da religião da qual você faz parte. Que você e eu sejamos o trigo de Jesus, que será recolhido no celeiro de Cristo quando ele voltar. E que de forma alguma sejamos o joio do inimigo, que será queimado no lago de fogo quando Cristo voltar. Que você seja uma luz para levar Cristo às pessoas, e não trevas para afastarem Cristo das pessoas, as pessoas de Cristo. Eu agradeço a sua companhia no Lições da Bíblia dessa semana. Desejo a você um final de semana muito abençoado, muito feliz na companhia das pessoas que você ama e espero contar com a sua companhia em mais um programa Lições da Bíblia. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.